estudantes inscritos aqui no canal PJ Atualidades. Beleza com vocês? Quem está falando aqui é o professor Oswaldo. E dando continuidade à nossa série de vestibulares comentados, nós vamos falar de um que eu vejo como muito complexo, porque ele só tem 4 alternativas por questão na primeira fase, e isso, por consequência, acaba tornando a prova mais difícil. Vocês já sabem de qual que eu estou falando? Pois é, nós vamos falar sobre o vestibular da Universidade Estadual do Ceará. Bora para as questões? A questão 31 começa da seguinte maneira. Leia atentamente o seguinte texto. A população mundial deve crescer em 2 bilhões de pessoas nos próximos 30 anos, passando dos atuais 7,7 bilhões de indivíduos para 9,7 bilhões em 2050, de acordo com o relatório das Nações Unidas, lançado nesta segunda-feira, dia 17. O Perspectivas Mundiais da População 2019, Destaques, que é publicado pela Divisão de População do Departamento da ONU de Assuntos Econômicos Sociais, oferece um abrangente panorama global de padrões e perspectivas demográficos. O estudo concluiu que a população mundial poderia alcançar o seu pico por volta do final do atual século, chegando a quase 11 bilhões de pessoas em 2100. As novas projeções populacionais indicam que, de agora até 2050, 9 países vão responder por mais da metade do crescimento estimado para a população global: Índia, Nigéria, Paquistão, República Democrática do Congo, Etiópia, Tanzânia, Indonésia, Egito e Estados Unidos, em ordem decrescente de aumento esperado. E por volta de 2027, estima-se que a Índia vá superar a China como o país mais populoso do mundo. Até 2050, estima-se que a população da África subsaariana dobre, ou um aumento de 99%. Regiões que podem ter taxas menores de crescimento populacional entre 2019 e 2050 incluem a Oceania com 56%, excluindo desse índice a Austrália e Nova Zelândia, o norte da África e o oeste da Ásia com 46%, a Austrália e Nova Zelândia com 28%, o centro e o sul da Ásia com 25%, a América Latina e o Caribe com 18%, o leste e o sudeste da Ásia com 3%, e a Europa e a América do Norte com 2%. Este texto ele tem como fonte a ONU e ele foi extraído no dia 17 de junho de 2019. Considerando o excerto acima, é correto dizer que, alternativa A população chinesa, cujo crescimento demográfico lidera o ranking das projeções de crescimento para as próximas décadas, deverá crescer acima da média dos demais países. Alternativa B. A população da África subsaariana vem perdendo contingente demográfico em função das migrações em massa, razão pela qual tende a diminuir significativamente. C. Países asiáticos, africanos e os Estados Unidos responderão pela maior parcela do crescimento demográfico mundial. E a alternativa D. Os países europeus, em função da chegada massiva dos imigrantes e refugiados, reverteram suas taxas de crescimento demográfico e, nas próximas décadas, tenderão a crescer acima da média global. Vamos à resolução? Alunos, é importante, destacar que, como curiosidade, o Brasil ele perde, a 5ª colocação da população mundial para o Paquistão no meio do ano passado, tudo bem? E deve ser ultrapassado aí pela Nigéria e também por Bangladesh nos próximos anos. O que é importante salientar aqui sobre a questão de demografia?
Também é importante falar que nós temos um vídeo sobre população mundial no nosso canal e eu vou deixar no card acima, beleza? Essa questão ela traz um texto que é considerado um texto âncora, no qual vocês, alunos, devem recorrer como forma de pesquisa e também de conclusão. Ou seja, ele vai ser taxado aí, ele vai ser a fonte da resposta de vocês. Mera interpretação de texto. E o texto ele vai abordar aí o crescimento da população mundial, projetando cenários que não são homogêneos, pois enquanto países como a Índia, Nigéria, Paquistão, Estados Unidos apresentam um crescimento bem representativo, outros países como a Austrália e a Nova Zelândia terão pequenas taxas de crescimento. E a alternativa que fala sobre isso é a alternativa C. A questão 32 diz o seguinte: os novos sistemas técnicos de comunicação e transporte de pessoas e mercadorias, bem como as novas tecnologias da comunicação e informação, o NTCIs, e as novas articulações em redes, cada vez mais dinâmicas, têm mudado profundamente a cara da geografia econômica do final do século XX e início do século XXI, tornando a economia global mais articulada e mais fluida. No que diz a respeito a essa discussão, é verdadeiro afirmar que, alternativa a configuração geográfica das empresas em rede, fluídas e dinâmicas, coloca-se como uma representação da aplicabilidade das novas tecnologias às mudanças organizacionais da produção e do consumo. Alternativa B. O regime flexível do teletrabalho não tem contribuído para a nova dinâmica econômica do capitalismo financeirizado e informacional do final do século XX e início do século XXI. Alternativa C. Em função da dominância financeira do novo regime de acumulação capitalista, a rigidez do sistema técnico informacional tem desacelerado as trocas econômicas entre as nações capitalistas. E a alternativa D, os novos sistemas de regulação entre território, política e economia estimulam a concentração e a centralização do capital bancário, industrial e comercial em mercados nacionais fechados. Vamos à resolução? Antes de eu falar da resolução, é importante dizer para vocês que nós temos uma série de vídeos sobre capitalismo, fases do capitalismo e também de globalização. Eu vou deixar a playlist no card acima e também na descrição do vídeo. Tudo bem? Nós temos que entender que esse vídeo ele vai abordar os fluxos de informações. Tudo bem? E o que seriam esses fluxos de informações? Eles vão ser denominados aí como novas tecnologias de informação e comunicação. E essas tecnologias e os métodos voltados aos fluxos de comunicação, que são surgidos aí no contexto da Revolução Técnico-Científica, ou também conhecida como a Terceira Revolução Industrial, beleza? E a partir deste contexto aí, a configuração geográfica das empresas em rede, fluidos e dinâmicas vão se colocar como uma representação da aplicabilidade das novas tecnologias às mudanças organizacionais de produção e também do consumo. Ou seja, pessoal, a alternativa correta, a alternativa A. A questão 33 diz o seguinte: atente para o seguinte excerto. A população brasileira foi estimada em 210,1 milhões de habitantes em 5.570 municípios, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE.
O grupo de municípios com até 20 mil habitantes apresentou, proporcionalmente, o maior número de municípios com redução populacional. Já no grupo de municípios entre 100 mil e 1 milhão de habitantes, está presente a maior proporção de municípios com crescimento superior a 1% ao ano. Os municípios com mais de 1 milhão de habitantes concentram um crescimento entre 0 e 1% ao ano, informou o IBGE. Este texto ele foi retirado do G1, tudo bem? Considerando o excerto acima e a dinâmica demográfica e histórica da urbanização brasileira ao longo do século XX e início do século XXI, analise as seguintes afirmações. Primeira afirmação: o aumento demográfico no conjunto dos municípios com população entre 100 mil e 1 milhão de habitantes representa uma relativa e proporcional desconcentração populacional face às grandes metrópoles brasileiras. Afirmação 2. Na passagem da década de 70 para 70, a população urbana ultrapassou a população rural brasileira, tendo, entre essas causas, o êxodo rural. Afirmação 3. O Estado de São Paulo permanece à frente como a unidade de federação com maior número de habitantes. E a afirmação 4. A região Nordeste é a primeira região brasileira em termos populacionais, seguida da região Sudeste, que ocupa a segunda colocação. Está correto o que se afirma em alternativa A, todas as afirmações? Alternativa B, apenas a primeira e a quarta afirmação? Alternativa C, a segunda, a terceira e a quarta afirmação? Ou alternativa D, as três primeiras afirmações? Vamos à resolução? Galerinha, outro vídeo importante que nós temos o processo de urbanização do Brasil. Vou deixar na descrição do vídeo, tudo bem? Para que vocês tenham uma aula sobre este tema que é muito recorrente nas provas, tudo bem? Então, como eu cito aqui a questão da urbanização, a questão ela vai abordar aí o fenômeno, né, da urbanização no Brasil e vai destacar também o crescimento populacional de acordo com as cidades de escalas pequenas, médias e grandes. É importante que vocês lembrem que a questão expõe de forma correta o período que o Brasil passa a ser urbano, entre 1960 e 1970, tendo um forte processo de desruralização. Também podemos chamar esse processo de êxodo rural. A única afirmação que está errada neste exercício é a 4, pois o Sudeste ele tem a maior população do Brasil, com aproximadamente aí 86, 87 milhões de habitantes, seguido pelo Nordeste com aproximadamente aí 56 milhões de habitantes. Então, o gabarito dessa questão é a alternativa D. A questão 37 diz o seguinte: no Ceará, os maciços residuais estão associados às litologias do pré-cambriano e as formas que compõem o relevo têm uma forte relação com eventos tectônicos estruturais. São exemplos dessas áreas A ou O? Alternativa A, Chapada do Araripe e os tabuleiros costeiros. Alternativa B, Planalto do Ibiapaba e a Chapada do Apodi. Alternativa C, Serra Grande e a Serra de Maranguape. Alternativa D, Serra de Baturité e a Serra das Matas. Bora para a resolução? Galera, importantíssimo conhecer a geografia do Ceará para poder responder essa questão, tá? O estado do Ceará ele é formado por 5 unidades
geoambientais, tudo bem? Planície costeira, tabuleiro litorâneo, planaltos sedimentares, depressão sertaneja e maciços residuais. Os maciços residuais, eles surgiram na era geológica pré-cambriana e podem ser divididos em duas categorias: serras úmidas e serras secas. São exemplos de maciços residuais do estado do Ceará: a Serra das Matas, que pode ser a Baturité, Maranguape, Meruoca e também outros. Então, a partir deste questionamento, desta resolução, a alternativa correta é a alternativa D. A questão 38 diz o seguinte: no Brasil, as classes latossolos e argissolos ocupam aproximadamente 58% da área superficial. Dentre as principais características desses solos encontram-se: alternativa A, as características hidromórficas e o fato de serem solos rasos; alternativa B, sua natureza predominantemente eutrófica e alcalina, respectivamente; alternativa C, serosidade moderada a forte, resultante das rochas originalmente básicas e ultrabásicas que os formaram; e a alternativa D, a baixa fertilidade natural e o fato de serem altamente intemperizados. Bora para a resolução? É importante, na questão 38, também, além da questão dos solos, conhecer o processo de urbanização, tudo bem? O aluno, quando ele vai fazer a análise dessa questão, ele tem que lembrar que o clima tropical, que é predominante aqui no Brasil, vai causar repercussão nos solos, pois o latossolo é um reflexo dessa realidade climática, tudo bem? Mas o que seria isso? Seria um solo com elevado grau de intemperismo, principalmente o intemperismo químico, e também um solo lixiviado, que vai ter a perda dos minerais, e horizontes bem definidos. Vale lembrar, estudante, que nós temos 2 vídeos de solos aqui no canal, e eu vou deixar na descrição do vídeo, tudo bem? E mesmo com a baixa fertilidade provocada pelo clima, esse solo ele apresenta um bom índice de trabalhabilidade, tudo bem? Vale lembrar vocês, estudantes, que o agronegócio na Amazônia está exatamente no latossolo, na mata de terra firme, aonde é corrigido com adubo químico. É claro que a alternativa correta da questão 38 é a alternativa D. E aí, estudantes, viram que prova complexa? Perceberam que é cobrada a própria geografia do Ceará? Então, um vestibular bem específico, né? Então, deixem de curtir e compartilhar nosso canal, que é muito importante não apenas para o nosso crescimento, pois quanto mais vídeos nós fazemos, melhor essa democratização do conhecimento que nós buscamos. Beleza, pessoal? E não se esqueça, dê um up nos seus estudos!